Bom dia, sétimo ano. Então, hoje é dia 23, terça-feira. Vamos começar a nossa aula, né? Na página 301, eu deixei para vocês fazerem uma pesquisa, né? Tava falando aí sobre o carvão mineral. Então, a primeira aí, ele pedia o seguinte: o carvão mineral é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Em sua opinião, o carvão mineral é a melhor alternativa de energia para as termoelétricas? Então, respondendo a primeira pergunta, né, se ele é renovável ou não renovável. O carvão, pessoal, carvão mineral, ele é combustível fóssil, né? Portanto, é uma fonte de energia não renovável, tá? Então, respondendo a primeira pergunta, é não renovável. Aí ele está pedindo a sua opinião, né? Se o carvão mineral é a melhor alternativa de energia para as termoelétricas ou não. Ele não é a melhor alternativa de energia, pessoal, porque a queima desse carvão mineral ele gera muitos gases poluentes, tá? E esses gases vão ser lançados no ar atmosférico e pode contribuir para o aumento do efeito estufa, tá? Então essa é a resposta da 1 aí. A 2, ele pergunta: além do carvão mineral, que outras fontes de energia podem alimentar usinas termoelétricas? Poderia ser aí então, pessoal, o gás natural, o óleo combustível, né? O urânio, tá? Que é um elemento radioativo, que seria em termoelétrica nuclear, né? A biomassa, tá? Também podem servir aí como fontes para poder produzir a energia em termoelétricas. A 3, ele coloca: pesquise sobre outras usinas termoelétricas no país que usam fontes alternativas de energia com menos impacto, portanto, com menos impacto ao meio ambiente. Então, esse daí, pessoal, nós temos aí vários sites aí que vocês vão encontrar sobre esse assunto aí, tá? Teria que ser feito realmente uma pesquisa, tá? Onde vocês vão encontrar mais informações sobre isso daí. Então, essa 3 aí é uma resposta pessoal, né? Vocês teriam que realmente fazer uma pesquisa para poder verificar isso daí. Falando em termos de energia aí, nós vamos ver como que funciona essa energia nuclear, né? Que pediu para vocês fazerem a pesquisa em relação a essa energia nuclear. Então, a energia nuclear, ela é gerada em usinas nucleares, né? Por meio de elementos radioativos. No caso aí, o elemento radioativo mais utilizado é o urânio, tá? Ela é uma energia térmica que é transformada em energia elétrica. Ela é produzida nas usinas nucleares por meio de processos físico-químicos, tá? Uma das vantagens, pessoal, desse tipo de energia é que com uma pequena quantidade de material radioativo, ou seja, pouquinho só do elemento radioativo, né? Dá para gerar grande quantidade de energia e ela produz pouco lixo nuclear, tá? Então essa é uma vantagem. Mas a desvantagem são os riscos de explosão nesse reator e também o vazamento, né, de radiação, tá? Que é muito perigoso o vazamento de radiação.
essas usinas nucleares, pessoal, elas geram energia com uma quantidade enorme de energia térmica que é produzido por meio da fissão nuclear. Quando eu digo fissão nuclear, a gente está falando do núcleo do elemento químico, tá? Isso daí vocês vão ver mais à frente, lá no 8º ano, 9º, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Por enquanto, o que vocês precisam saber é que a fissão nuclear envolve o núcleo do elemento radioativo que está sendo usado, no caso, o elemento urânio, tá? Não que não possa ser feito com outro elemento radioativo, mas o mais utilizado é o urânio. Tá? Essa usina, tá? Uma usina nuclear, ela é formada de 3 fases. Então, ela tem a fase primária, a fase secundária, e aí já vem a parte de refrigeração, tá? Então, o que que acontece? Existe lá um vaso de pressão, aonde o urânio passa pelo processo de fissão nuclear, tá? E ele vai produzir energia térmica. Na fase primária, o reator nuclear, ele é resfriado com água. Aí esse vapor de água que é resultante desse resfriamento é utilizado para mover a turbina do gerador, tá? Gerador elétrico, né? Aí ele vai formar, já vai estar na fase secundária, tá? Quando ele passa pelo resfriamento, já é a fase secundária. Esse vapor de água, pessoal, ele é submetido a um processo de condensação, aí ele vai se transformar novamente em água. Isso por um sistema de refrigeração, que é o que? O bombeamento de água fria no mar, tá? Por meio de circuitos de resfriamento no interior desse condensador, tá? A energia gerada numa usina nuclear, ela é distribuída, chega até a rede, né, de distribuição em forma de energia elétrica, e aí da rede ela é distribuída para as residências. Vocês têm aí na página 302 um esquemazinho aí bem simples de como que funciona essa usina nuclear. Então você tem o quê? Você tem lá o vaso de pressão, acompanhe aí, pessoal. O vaso de pressão, tá? Embaixo, nesse vaso de pressão, você tem uma bomba, tá? Ligado a esse vaso de pressão, você tem um pressurizador, tá? Aí você tem o gerador de vapor, tá? Tanque de água, esse tanque de água é o que vai, é o tanque de alimentação, né? Esse tanque de água, através de uma bomba, essa água vai chegar lá no condensador, tá? Do condensador, ela vai para a turbina, essa turbina vai gerar energia aí que vai para o gerador elétrico. Desse gerador elétrico, ele passa para a rede elétrica, da rede elétrica é distribuído nas residências, tá? Então, simplificando aí, é mais ou menos isso o esquemazinho aí de uma usina nuclear, tá? Na 303, ele já começa a falar de trabalho, né? Então, o ser humano, ele há muito tempo ele vem inventando coisas, né? Máquinas para facilitar o trabalho, né? Isso com pequenas coisas aí, vocês têm como exemplo aí, ó, que são máquinas simples, o carrinho de bebê, né? A tesoura, o alicate, o abridor de lata, tudo isso daí são considerados máquinas simples, tá? Que facilitam o trabalho do ser humano no dia a dia, tá? E de acordo com a necessidade, o ser humano vai criando máquinas, né, para facilitar esse trabalho, tá? Cada uma dessa máquina aí, ela vai ter uma função determinada.
O objetivo dessas máquinas, pessoal, é garantir uma vantagem mecânica, tá? E para isso, com uma frequência demanda algum tipo de conversão ou transmissão de energia, tá? Esse processo aí é denominado de trabalho. Então, na realidade, pessoal, o trabalho ele é um processo de transferência ou transformação de energia, tá? Na mecânica, há trabalho que é realizado sempre que há combinação entre a força aplicada sobre um objeto e o deslocamento que essa força vai causar, tá? Ele coloca aí o exemplo do carrinho de bebê, né? A mulher aí em questão, ela vai aplicar uma força sobre o carrinho, né? E essa força vai fazer com que esse carrinho se desloque, tá? Vai ter um movimento, tá? Então, empurrar o carrinho é uma força de trabalho, tá? Aí, essa força, dependendo da força que ela vai exercer sobre o carrinho, vai ser a velocidade do deslocamento, tá? Então, se ela aplicar uma força maior, o carrinho vai andar uma velocidade maior, uma força menor, velocidade menor. Então, isso é um tipo de trabalho, tá? Em relação a esse deslocamento, quanto maior for a força que ela aplicar aí, maior será o trabalho realizado por essa força, tá? E aí nós temos algumas definições. Para uma mesma força aplicada, quanto maior o deslocamento efetuado, maior será o trabalho realizado por essa força. Como eu acabei de dizer, quanto maior for a força que ela aplicar nesse carrinho, maior vai ser o deslocamento, ou seja, ele vai caminhar mais tempo, tá? Então, o trabalho vai ser tanto maior quanto maior for a intensidade da força e o deslocamento causado por ela, tá? Então, tudo que vai haver um movimento, para isso tem que haver aplicação de uma força. É isso que ele está dizendo aí. Mas o importante para vocês aqui é vocês terem em mente que o trabalho é um processo de transferência ou transformação de energia, tá? Vai ser aplicada uma força e essa força vai resultar num trabalho. É a mesma coisa o abridor de lata ali. Você coloca uma força, né, na sua mão, a força da sua mão no abridor, e ele vai realizar um trabalho que é abrir a lata, tá? Assim acontece com a tesoura, você aplica uma força para poder cortar alguma coisa, o alicate, tá? Daí é a realização de trabalho. Na página 304, ele está fazendo uma relação entre força e trabalho. Então, o trabalho vai ser o produto, né, entre a intensidade da força e o módulo, né, do deslocamento, ou seja, a intensidade da força que você precisa aplicar ali para você deslocar um objeto, tá? O ângulo entre esses vetores, ou seja, força e deslocamento, vai influenciar na determinação do valor do trabalho, tá? Quando a força é perpendicular ao deslocamento, essa força não contribui para a direção do deslocamento. O trabalho é nulo. Quando essa força atua na mesma direção e sentido, o deslocamento, o valor do trabalho é simplesmente o produto entre o valor da força e o valor do deslocamento, tá? Se o ângulo for diferente de 90 graus, o trabalho depende da parcela de força que atua na direção do movimento. Então, para determinar o trabalho, o valor desse trabalho, entra-se lá na questão de matemática, né?
vai fazer o cálculo do cosseno do ângulo. Ele deu um exemplo aí, pessoal, da força que você aplica para poder levantar uma mala. Então, a mala está ali no chão. Você aplica uma força para levantar essa mala. A partir do momento que você começa a andar ali com a mala, você já aplicou a força, né? A força tá ali, ó. Você faz força com sua mão, seu braço, tá? Você tira essa mala do chão, então você aplicou uma força para tirar a mala. E aí você vai deslocar essa mala, né? Ou seja, um movimento, tá? Então, na primeira situação aí, para levantar a mala do chão, realiza um trabalho, né? Na situação 2 aí, onde ele já levantou, né? Ele já aplicou essa força, ele caminha, né, para frente aí com a mala. Ele usa a força somente para segurar a mala. Para deslocar, ele já está deslocando, tá? Aí potência. Pessoal, potência, a gente vê muito isso em carro, tá? Quando faz test drive no carro, ou seja, todo carro, antes dele ser vendido, antes dele ir para o comércio, né? A indústria faz o teste da potência. O que significa essa potência? O motor está ali parado, né? O carro está parado. Essa potência é o tempo que demora quando você acelera o carro, né? Você liga o carro, você acelera. O tempo que demora para ele ir de 0 a 100 km por hora é a potência dele, tá? Então, por isso que tem essa diferença de carro 1.0, carro 2.0, 1.6, né? Isso é a potência do motor dele, tá? Um carro 2.0, ele demora menos tempo para ir de 0 a 100 quilômetros do que um carro 1.0, tá? Então, isso daí é a potência, tá? A gente vê muito isso na televisão, né? Ou em revistas, você vê esse tipo de coisa aí que ele vai marcar a aceleração, tá? Sempre que você tá falando de carro, tá falando disso. Tem que estar falando de motor, tem isso daí, tá? Então é pra gente saber a potência aí, na realidade a palavra é essa, para você saber a potência dele. Qual que é o tempo que ele gasta para chegar a 100 graus, a 100 quilômetros. Sempre é medido dessa forma, de 0 a 100, tá? Para ver a potência. A potência aí, então, na realidade, é a rapidez com que o trabalho é realizado ou com que a energia é transformada em uma forma ou outra, tá? Então, a potência é a rapidez que é determinado um trabalho. Mais rápido, menos rápido, tá? E aí, pessoal, nós temos aí alguns tipos de máquinas que realizam trabalhos, tá? Então, essas máquinas aí são instrumentos, né? Que são capazes de realizar ou então facilitar a realização de um trabalho. Essas máquinas, elas vão converter ou transformar energia para atingir um determinado objetivo, tá? Hoje em dia a gente usa vários tipos de máquina que realiza trabalho, né? Tem algumas máquinas que são bem simples, como o exemplo lá que foi dado do carrinho, que é uma máquina simples, o alicate, tesoura, né? E temos também máquinas aí mais complexas, tá? O computador, por exemplo, é uma máquina considerada uma máquina mais complexa, ou seja, é uma máquina que vai ajudar você a realizar um trabalho, né? Então, as máquinas, elas são, resumindo, é isso daí. É um dispositivo que é capaz de realizar ou então facilitar
um trabalho, tá? E elas podem ser máquinas simples ou máquinas complexas. Vamos ver aí, página 305, ele está falando aí sobre máquinas simples. Essas máquinas simples, elas modificam e transmitem a ação de uma força para a realização de algum movimento simples ou complexo, tá? Máquinas simples são aparatos tecnológicos, né? Com o objetivo é garantir vantagem mecânica na realização de qualquer trabalho, de qualquer tarefa, tá? Então, nós temos vários exemplos aí de máquinas simples, que são polias, cordas, rodas, planos inclinados, né? São considerados máquinas simples e podem ser associados a algum objeto ou também pode ser usado para construir uma máquina mais complexa, tá? As polias e as cordas, elas podem ser associadas para suspender uma carga, tá? Um peso, tá? Vai facilitar o deslocamento de peso, tá? Ou seja, vai diminuir o peso que você vai ter que fazer com as mãos, né? O peso vai ficar nessa máquina simples, tá? Que pode ser uma corda ou uma polia. Então, ele vai garantir o quê? Vantagem mecânica, né? Na realização daquele trabalho ali, daquela tarefa, tá? As máquinas complexas, então, elas são compostas pela combinação de duas máquinas simples, né? E aí ela vai facilitar o trabalho. Tipo, um exemplo de máquina um pouquinho mais complexa, a bicicleta, tá? O motor do automóvel, que ele tem polia, né? Motor de automóvel, os computadores, né? Que eu já falei para vocês também. Os computadores são exemplos aí de máquinas mais complexas. Então, a bicicleta, o motor dos carros, os computadores, tá? São máquinas mais complexas. Celular também é considerado uma máquina mais complexa, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre a utilização de máquina num plano inclinado. Ele coloca como exemplo aí, pessoal, a construção das pirâmides do Egito, né? Essas pirâmides, quando vocês estudam lá em história, vocês veem lá, sempre tem a foto de uma pirâmide, né? Em livros de história, na apostila de vocês de história, vocês sempre encontram. Fica pensando como será que o homem fez, né? Essas pirâmides foram construídas há muitos anos. Como será que eles fizeram para poder levar essas essas pedras, né? Que são muito pesadas até o topo dessa pirâmide, né? Se não havia máquinas que tem hoje em dia, né? Motorizadas. Hoje em dia a gente tem guindaste e tal. Naquela época não tinha. Como será que eles faziam para poder levar essas pedras enormes até lá no topo da pirâmide, né? Então eles usavam o quê? Esse plano inclinado, né? Uma, uma, uma pedra dessa daí, ela pesava em média 15 toneladas cada uma, imagina então, né? Para poder levar. E elas chegam, essas pirâmides tinham em média 150 metros de altura. Então, levar uma pedra de 15 toneladas a 150 metros de altura é um trabalho bem difícil de ser realizado. Naquela época, né? Hoje em dia é fácil, porque tem guindaste, né? Mas naquela época não tinha. Então, o que eles faziam? Observem aí na foto, pessoal. Eles usavam blocos, né? De madeira, né? Então, eles usavam um plano inclinado. Esses blocos aí, essas pedras, elas eram levadas por meio de placas de madeira. Então, eles colocavam as placas de madeira, né? Essa pedra colocava a placa por baixo, né?
o que iria, apoiava a pedra ali, e aí amarrava a corda e vários homens puxavam, ou seja, o trabalho ficava mais fácil, né? Então eles diminuíam o esforço usando uma máquina simples, tá? Que essas placas de madeira que eles colocavam por baixo da pedra, né? Iam colocando e aí só puxavam, tá? Facilitava o trabalho. Então, esse daí é um exemplo de máquina que eles usavam antigamente. Um outro plano inclinado que facilita o trabalho do homem tem na página 306. Tem aí, ó, um cadeirante, né? E a rampa, ou seja, a rampa ela facilita, ela diminui a força que esse cadeirante tem que fazer na cadeira, né? Que é a força que ele tem que aplicar na cadeira para poder se deslocar, tá? Na realidade, a rampa aí, a força é aplicada para mover um corpo, né? Com menor necessidade de esforço, né? Aí ele usa esse plano inclinado, né? Que é a rampa, tá? Aí o deslocamento dessa cadeira vai ser maior com uma força menor, né? Porque quanto menor a inclinação, menor será a força que ele vai precisar aplicar para poder fazer o deslocamento do corpo aí em questão, tá? Aí tem um jogo rápido em que ele diz lá que outros tipos de planos inclinados estão presentes no nosso dia a dia. Existem vários planos inclinados aí, né? Vocês podem. A resposta aí é pessoal, mas poderia ser as estradas, né? Inclinadas em montanha, telhados também é um plano inclinado, né? Tem vários exemplos aí, pessoal, tá? Em telhado, por exemplo, ele é um plano inclinado para quê? Para que a água da chuva não fique empoçado, né? Por isso que é inclinado o telhado, tá? Parafuso também, dependendo de como o parafuso é colocado, ele também é usado como um plano inclinado. Então tem vários planos aí que são considerados inclinados aí. Cada um de vocês aí coloquem aí o que vocês acharem melhor. Uma outra coisa aí, pessoal, são as alavancas, né? É um outro tipo de máquina, tá? Alavanca. Vocês estão vendo aí no desenho abaixo aí, na figura abaixo aí, a gangorra, né? A gangorra é um exemplo típico de... Acho que é o exemplo mais simples que tem de alavancas, tá? Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre esses tipos de alavanca, porque tem mais de um tipo de alavanca, tá? Aí na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá bom? Por hoje é só isso aí, pessoal. Até mais.